O professor, ele vai para uma sala de aula, ele não sabe o que ele vai encontrar, ele não sabe se ele vai voltar para casa sem ter tido nenhum tipo de ofensa por parte de aluno, alguma desavença por parte da mãe do aluno, do pai do aluno, se não vai ter confusão. Então, a cada dia que passa, está sendo desestimulada a função de professora, de professor no Brasil. Merece a gente conversar sobre o assunto. Alberto Barreto. Bom dia. Essa questão da educação é muito importante, né? Diz no Império Japonês, né? A única pessoa que não se curva para o imperador é o professor, né? Todos os demais devem se curvar perante o imperador. Na verdade, é o imperador que se curva diante do professor, né? Mas a gente vem aí, né, no Brasil, sofrendo um desmantelo da educação, vamos dizer, nesse sentido. Porque a gente começou lá atrás com a questão da progressão continuada, né? Que aí gera que os alunos não tenham esse esforço de ter que se passar de ano. E para mim, que fui professor, né, trabalhei aí dando aula, não tem coisa pior que você dar aula para quem não quer aprender, né? Você dentro da sala de aula, explicando, e as pessoas não estão nem aí prestando atenção, porque elas não têm a obrigação de passar, né? Então, isso acho que gera esse desmotivo também, até no professor, né? Porque o professor chega em casa, sai de casa motivado, chegar lá na sala e transmitir aquele conhecimento que ele tem para a pessoa, e não tem coisa melhor que você passar o conhecimento para quem quer aprender e ver que a pessoa entendeu aquilo que você passou para ela, né? Isso é muito gostoso. Mas quando você chega numa sala de aula e você vê que a maioria dos alunos ali não estão interessados em aprender, é desgastante isso aí, né? Então, assim, eu acho que isso leva também a políticas públicas que levaram a essa condição, né? De que o aluno chegasse desinteressado, porque se eu chegar no final do ano eu vou passar de qualquer jeito, né? Eu acho que são questões que foram mudando a estrutura. Foi tirando o protagonismo do professor, levando o protagonismo mais para o aluno na sala de aula, né? Hoje o aluno é a peça mais importante, a vontade do aluno é a peça mais importante. Então eu acho que isso foi desmotivando muitas vezes também a carreira de professor, né? Até o próprio secretário de educação hoje, né, ele contou uma história para mim uma vez que quando ele falou para o pai dele que ele ia fazer, se eu não me engano, acho que ele é formado em geografia, o pai, mas o que você vai fazer? Vai ser professor, né? Então já tinha até aquela estigma de, pô, meu filho vai ser professor, não vai dar em nada, vai ser só um professor, né? Foi descredibilizando a questão da profissão do professor, né? Então eu acho que algumas questões a gente precisaria se rever dentro da educação. E uma outra questão que é importante é que eu acompanho muito essa questão do IDEB, né? Isso está refletindo na qualidade da educação, porque o nosso IDEB de Taubaté hoje, a média é 5,4 de 10, né? Uma nota 5,4 de 10, né? Então ele não passa ali na casca, né? E quanto mais chega para o nível médio, pior ainda mais a nota do IDEB nossa, né? Então eu acho que a gente precisa repensar a questão da educação, porque não está tendo bons resultados, né? Então, até o próprio secretário que estava até falando que, tipo, eu até vi um vídeo falando hoje sobre isso, de que as crianças deveriam ali já na pré-escola já ser alfabetizadas, né? E estão chegando à 4ª série sem estar alfabetizadas ainda. Então, acho que é uma questão importante a gente pegar o dia do professor agora para tentar entender o que está acontecendo na educação, por que não está dando certo. Pedro, eu acredito que existe uma desvalorização pelo fato de que cada vez mais se criam impasses envolvendo os professores no seu dia a dia. Digo isso muito diante do convívio de muitos alunos em salas de aula e que muitas vezes os pais questionam algumas situações que acontecem, né? Algumas decisões, alguns critérios em que o professor necessita tomar diante de um problema ali de sala de aula. Então, acho que cada vez mais se percebe esse impasse e esse questionamento da atitude do professor em sala de aula quando foge da rotina de ensino por um problema de comportamento, de postura por parte dos alunos. E acho que é muito também porque hoje em dia as crianças e os jovens crescem com muito mais outras influências, né? Não é somente uma questão de estar em sala de aula querer aprender. Tem muita influência do chamado celular
que acaba impactando na vontade ou na falta de vontade daquela criança, daquele jovem em querer aprender. Então, acho que são tantos estímulos, tantas influências externas que fazem com que o professor tenha cada vez mais desafios de fazer e aplicar seu conteúdo e dar a aula aos alunos. E assim também, viu, Bruno? É uma questão de educação dos próprios pais, né? Também. Eu falo isso porque a minha mãe, ela falava assim, ai, se chegar um bilhetinho da professora aqui reclamando de você na sala de aula. Assim, né? Era o contrário, né? Sim. A mãe cobrava de você o seu comportamento da sala de aula e respeitar o professor. Eu chegava, a professora falou isso aqui pra mim. O que foi que você fez? Alguma coisa você fez. A professora não ia chamar sua atenção à toa. Era o comportamento da mãe, era o contrário. Hoje em dia, não, né? O filho fala qualquer coisa para a mãe que a professora fez, a mãe vai lá na escola discutir com a professora. Né? Então, essa mudança também de comportamento, de educação dos próprios pais, né? Também ajuda a contribuir nessa má conduta, muitas vezes, dos alunos dentro da sala de aula, que faz com que o ambiente escolar não seja a prioridade, o aprendizado. Né? E a gente tem aí um modelo que a gente viu o resultado, que foi o programa Escola Cívico-Militar aqui em Taubaté, que exatamente trazia esse protagonismo para o professor, onde o aluno, o comportamento do aluno, fazia parte da avaliação dele na escola, e o mau comportamento dele poderia fazer com que ele até fosse convidado a trocar de escola, né? Porque ali primazia o professor na sala de aula para que transmita o conhecimento. Isso em 2 anos deu resultado na melhoria da qualidade do ensino do município. Se você gostou desse corte, curte, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal e nos ajude, né, a divulgar mais informação do nosso conteúdo aqui, que a gente vai estar sempre postando para vocês.